Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, é natural, como a gente viu na aula passada, né? A gente viu congruências lineares, né? Onde, né? Dentro de uma congruência aí linear, a gente basicamente viu que um certo A multiplicado por um determinado X é congruente a um certo B, né? Módulo N, tá? E, bem, a gente consegue, né, resolver esse cara, ou a gente tem aí um teorema para esse cara, mas a gente pode resolver ou usando força bruta, né, usando todos os restos relacionados a n, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, até n menos 1, e aí isso é uma forma de resolver. A outra forma é sabendo, né, que isso daqui vai dar uma equação diofantina, né, porque o n tem que dividir a x menos b. Então, n vezes alguma coisa, que eu vou chamar de y, tem que dar ax menos b. Então, ax menos ny é igual a b. Né? Então, isso daí é uma equação diofantina e aí a gente aplica as técnicas para encontrar a solução de uma equação diofantina. Tá? Bem, o que mais? Acontece, pessoal, que é natural, né? Se eu tenho uma congruência linear, será que eu posso ter um sistema, né, de congruências lineares? Né? Ou seja, será que eu posso ter aqui algo do tipo, né? Eu quero, né, um determinado valor x que seja congruente a um certo A1 módulo N1. Esse mesmo x, ele também deve respeitar um segundo resto, módulo N2. E assim sucessivamente, até um x congruente, né, a um certo, vou chamar aqui de AR mod NR, tá? Então, imagina que eu tenho um sistema aqui com R congruências, tá? Só para fazer um destaque, esse cara aqui poderia também ser algo do tipo AX congruente, poderia ter algo do tipo A1X congruente a B1 módulo N1, tá? Isso daqui não é problema nenhum, tá? Então, eu poderia ter algo desse tipo aqui, alguma equivalência desse tipo, tá? Bem, e sim, a gente tem uma garantia aí de solução desses caras. Na literatura chinesa tem bastante resultado sobre isso, eles gostavam muito, tá, de trabalhar com esse tipo de problema. Tá? Então, eu vou recortar aqui. Então, esse problema que eu coloquei, ele tem uma solução garantida, tá? Se eu tivesse que esse N1, N2 até o NR sejam todos, né, inteiros positivos, em que o MDC entre todos eles, se eu pegar 2 a 2, né, é 1. Tá? Então, todos eles são primos entre si. Tá? E aí, esse sistema aqui vai possuir uma solução única, simultânea, né, que é um único inteiro módulo N1 vezes N2 vezes N3 vezes NR. Tá? Então, a gente meio que consegue encontrar esse cara. Tá? Bem, como que seria a fórmula para a gente encontrar esse cara? Tá? Bem, ela vai ser uma forma bem tranquila. Tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui a gente vai ter que multiplicar todos esses N1s aqui. Então, eu tenho um determinado N
que vai ser N1 vezes N2 vezes N3 vezes todos até o NR, tá? Então, eu vou ter um N, né? Lembra que aqui ele fala que possui uma solução única, né? Que é módulo todos. Como ele tem que respeitar o resto de todos, quando eu tenho o produto deles todos, ele vai ter que respeitar esse módulo aqui, né? Dando um resto aqui. Bem, o que mais? Né? Eu vou também definir aqui um certo valor nk. Tá? O que é esse valor nk? Esse valor nk vai ser n dividido pelo n k. Tá? Então, por exemplo, o N1, o N maiúsculo 1, né, vai ser o produto de todos os Ninhos, exceto o N1. Tá? Por isso que eu pego o N, que tem todos, e retiro o késimo valor. Tá? Então, a gente também tem esse cara aqui. Tá? Bem, o que mais? Tá? Além desse N e desse NK, a gente vai ter que resolver aí um outro problema, que é o quê? Lembrando que todos esses N são primos relativos, né? Então, o que acontece aqui é que eu sempre vou conseguir resolver esse problema aqui, ó. NK vezes x é congruente a 1 módulo n, tá? Certo? Então, eu vou resolver sempre esse problema aqui, nkxk é congruente a 1 módulo n, tá? Bem, ok. Tá, com isso, a minha solução, ela vai ser do tipo, vou chamar essa minha solução aqui de x barra, tá? Que é uma solução de todo mundo. Isso daqui sempre vai ser a solução do meu problema, tá? A1 vezes N1 vezes x1, que vem dessa resolução aqui, tá? Então, eu consigo calcular todos esses caras, mais um certo A2 vezes N2 vezes x2. E assim sucessivamente, até o último termo, que é AR vezes NR vezes XR. Tá? Bem, o que... e aí, pessoal, logo, né? Claro, né? Esse x barra, então, ele tem que ser congruente, né? A todos esses caras aqui. Tá? Bem, não, acho que é isso, pessoal. Então, a solução vai ter esse formato. Lembrando que a minha solução ela é única, módulo n, né? Esse n minúsculo aqui. Tá? Bem, parece meio estranho assim, e mas a gente consegue obter uma solução desses caras aí. Vamos pegar um problema clássico aqui, que é um problema de Sun Tzu, né, dos 3 exércitos, que basicamente é o seguinte, né? Imagina que eu tenho um exército e que se eu dividir ele em grupos de 3 pessoas, sobram 2 pessoas. E se eu dividir ele em grupo de 5 pessoas, sobram 3 pessoas. Se eu dividir ele em grupo de 7 pessoas, sobram 2 pessoas. Tá? Então, basicamente, o que ele falou foi o seguinte, olha, se eu pegar o número de pessoas que eu tenho no exército, né, e dividir
por 3 pessoas, vai sobrar 2. Tá? Outra coisa, esse mesmo exército, quando eu divido ele por 5, vai sobrar 3. Esse mesmo exército, quando eu divido por 7, sobra 2 pessoas. Tá? Esse é o problema aí de Sun Tzu. Né? Bem, beleza. Aqui, pessoal, se a gente olhar para o teorema, bem, como todos eles são primos, então eles vão ser primos entre si. Né? São primos diferentes, então eles vão ser primos entre si. Com isso, eu garanto o teorema. Tá? Então, como? Tá? Imagina se eu pegasse um MDC entre 3, 5 e 7. É igual a 1. Tá? Então, há uma única solução, tá? De acordo com o teorema, uma única solução, tá? Essa solução é módulo 3 vezes 5 vezes 7, que vai dar 15 vezes 7, dá 105 aqui, tá? Beleza? Uma das formas aí de resolver, né, esse problema aqui é usar a força bruta, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o valor de x, tá? Ele vale 0. Aí o que eu poderia pensar? Módulo 3, módulo 5, módulo 7, tá? Bem, o 0 é 0, de acordo com qualquer um desses restos, né? O 1 também. Até aqui a gente vai caminhando, beleza. 2, 2, 2. Ó, o 2, ele quase resolveu, ele só não resolveu por causa do 5, né? O 3, ele já é 0, 3 e 3, tá? E assim sucessivamente. Então, eu poderia ir 4, por exemplo. É 1, 4 e 4. O 5. Tá, deixa eu baixar mais esses caras. O 5, então o 5 vai ser 2, 5 é 0 e aqui é 5. Né? O 6, eu vou ter 0, 1 e 6. O 7 é 1, 2 e 7. E 7, perdão, e 0, né? E assim sucessivamente, pessoal. Olha, 2, 3, tá? E 1. Tá, então, ó, quase. Né? Enfim, então percebam que é quase como se fosse, imagina um cassino, né? Uma roleta não, mas aquela máquina caça-níquel lá de cassino. É como se esse primeiro módulo 3, ele girasse de 3 em 3 valores. O módulo 5, ele gira de 5 em 5 valores. E o módulo 7 gira de 7 em 7 valores. O que eu quero, né, o jackpot, aí, seria 232. Tá? Eu preciso descobrir onde esse cara aqui vai estar. Tá? Então, bem, para colocar um computador para fazer por força bruta, ele resolve muito rápido. Né? Então, eu poderia jogar aqui. A solução, eu já vou adiantar um pouquinho, ela é 23. Tá? Quando eu divido 23 por 3, eu tenho resto 2. Né? Quando eu divido 23 por 5, eu tenho o resto 3. Quando eu divido 23 por 7, eu tenho o resto 2. E esse cara aqui é a solução. Tá? Essa solução é a única, você pode testar aí. Você vai ter sempre todas as possibilidades aqui possíveis. Né? É como se fosse combinatória mesmo. Né? Eu tenho 3 possibilidades aqui, 5 possibilidades aqui, 7 possibilidades aqui. Isso me dá 105 possibilidades no total. Tá? Então, uma das formas a fazer é força bruta. A gente quer fazer força bruta? Não. Né? Se existe uma técnica certa que faz, beleza.
Bem, então vamos fazer a técnica. Tá? O N é 3 vezes 5 vezes 7, que é 105. Tá? Então, se a gente tiver que resolver, deixa eu montar uma tabelinha aqui. O AK, pessoal, vale 2, 3 e 2, tá? A gente tem aqui. Bem, próxima coisa que eu vou calcular o NK, tá? O NK, pessoal, ele vai ser sempre, né, a multiplicação sem o termo aqui, né? O Ninho, né? Então, eu tenho que o NK desse primeiro, que seria o equivalente do 3, é 5 vezes 7, que é 35. Ou 105 dividido por 3. 105 dividido por 5 vai dar 21. 105 dividido por 7 dá 15. Tá? Então, esse aqui é o valor do NK, né? Bem, beleza. E agora? Bem, agora o que a gente tem que fazer é encontrar o x, tá? Que x é esse? Esse x, pessoal, ele é obtido através de um sistema, né? Ele é obtido através desse sistema aqui, né? Então, eu tenho que fazer o sistema NK vezes x é congruente a 1 módulo A, né? Módulo NK. Tá? Então, basicamente, eu tenho que encontrar aqui essa solução, né? Bem, vamos lá. Quem é o problema que eu tenho que encontrar aqui embaixo? Então, eu tenho 35x, tem que ser congruente a 1 módulo 3. Aqui, eu tenho que 21x, ele é congruente a 1 módulo 5. E aqui eu tenho que 15x é congruente a 1 módulo 7. Né? É basicamente isso aqui que eu tenho que encontrar. Tá? Resolvendo cada um deles, tá? Então, pegando aqui, eu vou considerar esse aqui como caso 1, caso 2 e caso 3, tá? Depois eu vou ter mais um termo aqui na minha tabela, que é os termos xk, né? Então, eu tenho que x1 aqui, x2 e x3. Então, pegando o primeiro, eu tenho que 35x1 é congruente a 1 módulo 3. Pessoal, esse 35 eu posso dividir por 3, né? Qual que é o resto de 35 por 3? É 2. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, 2x1 é congruente a 1 módulo 3. Beleza. O que eu posso fazer? Posso multiplicar por 2 dos dois lados, ó. Quando eu faço isso, né, lembrando que eu estou fazendo produtos de resto, eu tenho 4x1. 4, quando eu divido por 3, dá resto 1, né? Então, eu tenho aqui x1, que é congruente, 1 vezes 2, dá 2 módulo 3, tá? Então, o x1 aqui, ele já vai ser 2, né? Então, eu tenho aqui que o x1 vai ser 2. Bem, o que mais? Próximo, caso 2, né? Eu tenho 21x2 é congruente. Quando eu já divido 21 por 5, o resto dá 1. Então, eu tenho que o próprio x2 é 1 módulo 5. Beleza? Então, aqui eu tenho 1. O caso 3, eu tenho que também, né? 15 dividido por 7 dá resto 1. Então, eu tenho que x3 é congruente a 1 módulo 7. Tá? Ou seja, eu tenho que esses caras valem 2, 1, 1. O que eu dizia lá no teorema? Que meu x barra vai ser o AK vezes NK vezes XK. Então, eu tenho 2 vezes 35 vezes 2, mais 3 vezes 21 vezes 1, mais 2 vezes 15 vezes 1. Tá?
esse número aqui vai dar, bem, 4 vezes 30, 2 vezes 35 dá 70, vezes 2 dá 140, mais 3 vezes 21 vezes 1 vai dar mais 63, mais 2 vezes 15 vezes 1 dá mais 30, né? Isso aqui vai dar 93, com 140 vai dar 233. Lembrando que esse x barra, ele é congruente, então, a 233 mod 105, né? E aí, pessoal, se eu pegar esse 105, tá? E, bem, pegar o resto de 233 por 105 vai dar 236, ou 233 menos 210 vai dar 23 mod 105, tá? Então, aqui a gente tem a solução aí do problema, usando aí o teorema do resto chinês, tá? O que a gente precisa do teorema do resto chinês? Primeiro, o máximo divisor comum desses caras aqui tem que dar 1, tá? Ademais, né? O que mais a gente precisa? Bem, a gente precisa também que esses caras aqui, bem, a gente faz o produto, tal, pode fazer por força bruta, a gente precisa encontrar o NK, encontrar um inverso multiplicativo dos NKs, né, que é 2, 1 e 1, né? E aí, feito isso, a gente já consegue garantir aí a solução para esse cara. Tá? Beleza, pessoal? Fez sentido? Uma outra coisa que poderia ser feita, tá? Esse é o teorema do resto chinês, é o jeito mais fácil, mas uma outra coisa que poderia ser feita é esse daqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o sistema, tá? Então, o x ele é congruente a 2 módulo 3, né? O x ele é congruente a 3 módulo 5, e o x ele também é congruente a 2 módulo 7, tá? Bem, eu poderia fazer isso daqui, olha. O x, olha, se o x é congruente a 2 módulo 3, então o 3 divide x menos 2, certo? Bem, mas o 3 tem que multiplicar, então, alguma coisa, né? O que implica, então, que 3 vezes um certo valor, vou chamar aí de, será, 3y, tá? É igual a x menos 2. Então, o x, ele é do tipo 3y mais 2, tá? Bem, o que eu posso fazer com isso? Eu posso substituir no próximo problema. Então, eu tenho que 3y mais 2 é congruente a 3 mod 5, tá? Se eu diminuir 2 dos dois lados, tá? Eu tenho então que 3y é congruente a 1 módulo 5, né? Bem, o que isso significa? Isso significa que o 5 divide 3y menos 1, o que implica, né, que 5 vezes z, uma outra variável, é igual a 3y menos 1, o que implica, talvez eu acho que eu deveria ter que, peraí, pessoal. Bem, acho que seria interessante primeiro resolver essa incongruência aqui, tá? Bem, se eu multiplicar por 2, esse cara já vai dar 6. 6 com relação a 5 vira 1, né? Então, eu tenho aqui 6y, que é congruente a y, né? Que é congruente a 2 módulo 5, tá? Então, o 5 tem que dividir y menos 2, ou seja, 5z é igual a y menos 2. E por isso, y, né, é igual a 5z mais 2. Bem, se o y é 5z mais 2,
Agora vamos lá. O x, então, ele é igual a 3 vezes 5z mais 2, mais 2. Isso aqui significa que o x é igual a 15z mais 3 vezes 2 dá 6, mais 2 dá 8. Mais 8. Né? Vamos jogar isso lá no módulo 7. Então, eu tenho que x, que é 15z mais 8, ele é congruente a 2 módulo 7. Né? Bem, esse 15 aqui vai virar z, esse 8 vai virar 1, isso aqui é congruente a 2 módulo 7. Tá? Se eu tirar 1 dos dois lados, o z é congruente a 1 módulo 7. O que mais? Bem, então já está meio que resolvido aqui. Né? Olha, o z ele é congruente a 1 módulo 7. Então, o x, então, ele é igual a 15z mais 8, não era isso que eu tinha feito? Bem, então, o x é 15 vezes 1 mais 8, que é igual a 23, tá? Então, essa também é uma forma aí da gente conseguir resolver esse cara, tá? Claro, né? Aqui eu poderia ter feito que 7 divide z menos 1, então 7k é igual a z menos 1, então z é igual a 7k mais 1. Se eu substituísse o x aqui, ficaria que x é igual a 15 vezes 7k mais 1 mais 8. Esse x seria 15 vezes 7 é 105, tá aí a questão do módulo 105. 105k mais 15 vezes 1 mais 8 dá 23, né? Então, a solução x é qualquer número com esse formato aqui, ó. Isso daqui é basicamente dizer que o x é congruente a 23 módulo 105, tá? Então, meio que por isso que acaba aparecendo essa multiplicação entre esses caras aqui, tá? Bem, essa também é uma forma de resolver esse problema aí, tá? Vamos fazer mais um exemplo, que daí com esse exemplo eu acho que já fica bem mais tranquilo, né? Vamos pegar um exemplo aqui que é o seguinte: imagine que você tem que resolver um problema, tá? Mais ou menos assim: 17x é congruente a 9 módulo a 276. Tá? Bem, se você tiver que resolver, esse aqui é um problema de congruência linear. Você pode resolver por força bruta, você pode resolver aí utilizando outros métodos. Mas a gente tem o seguinte, tá? Se você pegar 276, ele vai ser igual a 3 vezes 4 vezes 23, tá? Então, reduzindo fatores primos, né? Eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 23 elevado a 1. Então, você pode separar por potência aqui, e esses caras vão ser sempre primos entre si, tá? O que isso daqui significa? Significa que ao invés de tratar o problema 17x congruente a 9 módulo esse cara, eu posso tratar esse problema assim: 17x é congruente a 9 módulo 3. 17x também é congruente a 9 módulo 4. E o 17x também é congruente a 9 módulo 23. Tá? Então, eu posso utilizar aí qualquer uma dessas formas. Tá? Bem, aqui meio que vai dar para reduzir algumas delas, né? Então, vamos já reduzir.
17 dividido por 3 dá 5, resto 2. Então, eu tenho 2x, né? Congruente, 9 módulo 3 vai dar 0, mod 3. Tá? É isso, é isso. Tá? Bem, claro, beleza. Agora o 17 dividido por 4 vai dar x congruente a 9, vai dar 1 módulo 4. Então, dá resto 1 com relação a 4. E aqui o último, como tanto o 17 quanto o 9, né, então, aí... módulo 23, tá? Então, a gente tem exatamente esse problema. Esse cara aqui de cima, bem, qual que é um número que multiplicado por 2 dá 0? Esse x vai ter que ser 0. Então, aqui de cara, eu tenho que o x é congruente a 0, módulo 3, tá? Então, a gente tem que esse cara já está resolvido. Aqui, né, também já está meio que resolvido. O que eu tenho que fazer é tratar um pouco esse cara aqui, né? 17x congruente a 9 módulo 23. Tá? Bem, com relação a esse cara, tem, enfim, como eu mostrei na aula passada, tem várias formas de mexer. Eu pessoalmente, né, gosto muito aí de trabalhar com a multiplicação. Tá? Então, vamos ver aqui o que dá para a gente fazer para multiplicar. Uma outra coisa que dá para fazer também é que esse 17, para chegar em 23, é 6, né? Então, eu posso colocar aqui que menos 6x é congruente a 9 módulo 23. Ou, posso trocar de sinal, 6x é congruente a menos 9 módulo 23, né? Se 23 divide menos 6x menos 9, 23 divide 6x menos 9, que é o 6x mais 9. Então, eu tenho aqui que o 6x é congruente a esse cara. E aí, por que essa troca foi boa? Porque agora eu posso multiplicar tudo por 4. Né? Deixa eu multiplicar aqui por 4, porque 24 eu sei que é 1 a mais que 23. Né? Então, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter que 24x, que é congruente, né? A 24x, né? Que é congruente a x, tudo isso é congruente a 4 vezes menos 9, tá? Então, é congruente a menos 36, módulo 23, que é congruente. Bem, eu posso somar 23 aqui, né? Então, eu vou ficar com 36 menos 23, vai dar 13. Então, eu vou ter menos 13, e aí, se eu somar 23, vai dar 10, módulo 23, né? Então, eu tenho aqui que o x é congruente a 10, módulo 23. Essa é a minha última parte. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o x é congruente a 0, módulo 3. O x é congruente a 1, módulo 4. E que o x é congruente a 10, módulo 23. Né? E aí, o que dá para a gente fazer? Bem, pessoal, uma coisa que dá para a gente fazer é o seguinte: o x ele é múltiplo de 3 pelo primeiro cara aqui. Então, eu posso dizer aqui que o x ele é igual a 3k. Né? Ou 3y, deixa eu manter mais ou menos o que eu fiz no slide passado. 3y, tá? Então, basicamente, eu tenho que 3y é congruente a 1, módulo 4, né? Né? 3y é congruente a 1, módulo 4. Eu até poderia colocar também 3y é congruente a 10, módulo 23. Tá? Bem, o que dá para a gente fazer aqui? Esse primeiro cara aqui eu multiplico por 3, porque 9, módulo 4 é 1, né? Então, eu consigo receber o y. Esse outro cara aqui também, eu posso multiplicar por 8, porque 3 vezes 8 dá 24, e 24
dá resto 1 com relação a 23. Olha que coisa boa, hein? Então, desse sistema aqui, eu tenho o seguinte, que 9y, né, que é congruente a y, isso tudo é congruente a 3, módulo 4. Né? E da outra equação, eu tenho 24y, que é congruente a y, que é congruente a 10 vezes 8, que dá 80, que, bem, é congruente a, bem, 3 vezes 23 dá 69. Então, isso aqui vai dar congruente a 11, módulo 4. Tá? Bem, acredito que o primeiro é mais fácil. Módulo 4 não, perdão, módulo 23. Bem, pegando o primeiro caso aqui, o y dá resto 3 com relação a 4. Né? Então, o y ele é do tipo 4z mais 3. É isso que está dizendo ali aquela equação. Vou jogar na última. Né? Então, eu tenho que 4z mais 3 é congruente a 11, módulo 23. Tiro 3 dos dois lados, eu tenho 4z congruente a quanto? A 8, módulo 23. O 4 também é fácil, né? Basta multiplicar por 6. Porque daí você tem 24z, que é congruente a z, que é congruente a 48, né? 6 vezes 8 é 48, módulo 23. 2 vezes 23 dá 46, então 48 dá resto 2. Isso fica módulo 23. Tá? Então, no fim, o que eu obtive aqui, z é congruente a 2, módulo 23, ou, né, z é do tipo 2k mais, z é do tipo que dá resto 2 com relação à divisão por 23, né? Então, é 23k mais 2. É isso que o z é, né? Bem, vamos voltar para o começo? O x, ele é 3 vezes y, que por sua vez é 3 vezes o y, que é 4z, mais 3, tá? Isso daqui, então, vai dar que o x é 12z mais 9, tá? E o x, então, vai ser 12 vezes 23k mais 2, mais 9, tá? Bem, esse 12 vezes 23k vai dar exatamente o 276, tá? 12 mais 2 vai dar, 12 vezes 2 vai dar 24, 24 mais 9 vai dar 33, tá? Aqui é K, né? 276K mais 33. Ou seja, esse número é como se ele estivesse me dizendo o seguinte, que o x é congruente, então, a 33 módulo 276. Tá? Que era a solução que eu buscava. Tá? Mas, enfim, se você fizesse por força bruta, você teria lá primeiro 0, 1, 2, 3, lá no 33 ia dar certo. Mas já pensou se você pegasse aqui, como é que eu posso dizer? Se a solução não fosse 33, já pensou se a solução fosse 273, por exemplo? E aí 17 vezes 273, então você teria ali bastante problema para resolver esse cara. Tá? Bem, vamos usar o teorema do resto chinês, então. Se a gente usar o teorema do resto chinês, o que a gente tem aqui vai ser o seguinte, ó. Vamos lembrar que a nossa congruência é x é congruente a 0 mod 3, x é congruente a 1 mod 4, e o outro que a gente obteve foi que x era congruente a 10 mod 23, né? Isso. Então, x é congruente a 10 mod 23. Ah, tá, vamos ver se 33 dá certo, né? 33, pessoal,
ele dá resto 0 com relação a 3, ele é múltiplo de 3. 33 dá resto 1 com relação a 4, porque dá 4 vezes 8, 32 mais 1. E com relação a 23 dá resto 10, porque 33 menos 23 dá 10. Né? Então, a gente tem aí todos esses restos. Tá? 17x vezes 17 vezes 33, né? Vai dar quanto aí? 7 vezes... Bem, 17 vezes 33 é 51 vezes 11, que vai dar 561, né? 561. 561 menos 276 vezes duas vezes, né? Vai dar 552. 561 menos 552 dá 9, que é exatamente, então, sim, 33 é a solução, tá? Bem, vamos lá. Então, x é congruente a 0, a 1 e a 10 ao mesmo tempo. Vamos fazer, então, a nossa tabelinha, né? Então, eu tenho aqui, quem é o AK? Tá? O AK vai ser 0, 1 e 10. Tá? Lembrando, né? O N aqui vai ser o próprio 276. Bem, quem vai ser o NK? Né? Para quando for 3, eu tenho 4 vezes 23, vai dar 46, 92. Né? Para o 4, vai ser 3 vezes 23, que vai ser 69. E para o 23 vai dar 12, né? Que é esse último NK aqui. Bem, quais sistemas eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver o seguinte sistema. Eu quero o inverso multiplicativo de NK, né? Com relação a esse cara. Então, eu tenho 92x1 é congruente a 1, módulo 3. 69x2 é congruente a 1, módulo 4. 12x3 é congruente a 1, módulo 23. Tá? Bem, resolvendo todos esses caras, então vamos lá. 92, pessoal, x1, isso daqui vai ser congruente a 90 divisível por 3. Então, vai dar resto 2. Vai dar 2x1 congruente a 1, módulo 3. A gente já viu, né, no exercício passado, que se eu multiplicar esse aqui por 2, eu vou obter aqui que 4x1, tá? É congruente a x1, que é congruente a 2, módulo 3. Tá? Então, eu já tenho a nossa primeira solução aqui, que é o x1 é congruente a 2, módulo 3. Professor, mas nem precisava, né, obter essa solução aí. De fato, nem vai precisar. Vocês vão ver por quê. Porque eu vou multiplicar por 0, né? Então, nem precisava ter feito esse cálculo. Segundo cálculo é 69, né? Então, 69x2, ele é congruente. Quando eu divido por 4, 60 então vai sobrar resto 1, né? Então, eu tenho 1x2 é congruente a 1, módulo 4. Perfeito, isso daqui já é uma segunda solução já, tá? Então, x2 é congruente a 1, módulo 4. E aí eu tenho que colocar 1 aqui. Terceira solução, né? É 12, né? O 12x3 é congruente a 1, módulo 23. O 23 é um número bom, né? Várias coisas dão 24, então é bom. Então, 2 vezes isso, eu tenho exatamente que 24x3, que é congruente a x3, que é congruente a 2, módulo 23. Tá? Então, esse cara aqui vai dar 2, e aí eu tenho exatamente isso daqui. Tá? Bem, então, no final das contas, o que a gente tem, né? Que a minha solução x barra, até alguns autores fazem isso, né? Bem, 0 vezes 92 vezes 2 dá 0. Aqui se multiplica AK, NK, XK.
dá 0. Próximo, dá 1 vezes 69 vezes 1, dá 69. 10 vezes 12 vezes 2, vai dar 120 vezes 2, vai dar 240, né? Então, o x aqui, se você pegar essa soma, dá 309, né? O x, então, ele é congruente a 309 módulo 276, tá? Bem, então o x ele é congruente. Se eu pegar 309 e diminuir de 276, vai dar, adivinhe, 33 módulo 276, tá? Então, a gente teve a mesma resposta aqui do lado, seja obtendo o teorema do resto chinês, seja aí a gente pensando nessas congruências, né, e usando o resultado da congruência de cima na congruência de baixo, e assim respectivamente, tá? Força bruta é bom? Não. Tá? Esse jeito aqui, esse jeito é o jeito mais rápido aí de se resolver esse cara. Ok, pessoal. Bem, eu acho que é isso, tá? A matéria nossa vai até mais ou menos aí o teorema do resto chinês, tá ok? Bem, espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima.